Nights at Freddy's é um jogo que ganhou imensa popularidade e sucesso, principalmente entre os fãs de jogos de terror e suspense. O jogo é dinâmico em um estilo único e se passa em um restaurante onde o jogador assume o papel de um guarda de segurança. Ele deve monitorar as câmeras para se proteger dos animatrônicos que se tornam ativos durante a noite. Perante esse notável sucesso, o jogo está prestes a ganhar um filme que já foi anunciado e sai ainda esse ano. O filme foi dirigido por Emma Tammi e produzido por Jason Blum e ninguém mais, ninguém menos do que o próprio criador do jogo, Scott Calton. Mas você sabia que esse jogo supostamente teria sido inspirado por um evento real? Falo de um caso que aconteceu em um restaurante que ficava no Colorado em 1993. Esse restaurante era bem familiar e era animado por bonecos animatrônicos que faziam a diversão dos fregueses. Acontece que na noite de 14 de dezembro de 1993, esse local foi palco por uma terrível cena que acabou mudando a história do negócio para sempre. Nós estamos falando do caso Nathan Dunlap e você acha que tem estômago para ele, mas eu aposto que não. Olá, Intercases! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou Emily Nascimento e seja bem-vindo ao meu canal. Aqui nós falamos sobre casos criminais, reais, sobrenaturais, pra te arrepiar. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like aqui embaixo e se inscreve no canal porque toda semana tem vídeo novo por aqui. Hoje nós vamos falar sobre esse caso que teria supostamente inspirado o jogo Five Nights at Freddy's, e eu falo supostamente porque não teve ainda nenhuma confirmação dos criadores do jogo, mas os principais jogadores acreditam muito nessa teoria, inclusive tem muitas creepypastas na internet sobre as principais semelhanças do jogo com o caso, mas hoje eu tô aqui pra falar exatamente do caso e nós vamos começar falando do Nathan Dunlap, que é o principal personagem disso tudo. O Nathan Dunlap nasceu no dia 8 de abril de 1974 e ele era filho da Carol Dunlap. Ele não chegou a conhecer o seu pai porque ainda na gestação o pai abandonou a mãe grávida, então ele não tinha pai biológico. Mas ainda quando o Nathan tinha alguns meses de vida, a Carol começou a se relacionar com um homem chamado Gary e ele assumiu os filhos dela, dando a eles o seu sobrenome. Em busca de estabilidade, a família se mudava frequentemente e durante a infância e adolescência do Nathan, eles chegaram a morar em vários lugares diferentes. Eles chegaram a morar em Chicago, Memphis e posteriormente eles se mudaram para o Colorado em 1984. A mãe do Nathan sofria de esquizofrenia e transtorno bipolar grave e por isso a família sofria muito em busca de estabilidade. E além de tudo isso, a mãe do Nathan tinha alguns episódios muito graves. Às vezes ela acordava de madrugada e começava a andar pela casa completamente nua. Às vezes ela surtava e colocava todos os móveis da casa pra fora e começava a limpar até que tudo estivesse brilhando. Ela tinha mania de limpeza obsessiva e ela chegava a tomar 15 banhos por dia. Ela tentou jogar o Nathan no lixo quando ele era apenas uma criança e depois a agressão se estendeu para o irmão mais novo do Nathan, e quando ela tinha essas crises de humor, ela expressava abertamente o seu ódio pelos filhos, especialmente pela menina. O Nathan e seus irmãos acabaram crescendo nesse lar conturbado e como se não fosse o suficiente a situação mental da mãe, o Gary, o padrasto do Nathan, também era bem abusivo. Um dia o Nathan estava em casa e ele presenciou o Gary, seu padrasto, abusando da sua irmã mais nova. E antes que ele pudesse fazer alguma coisa, o padrasto percebeu a presença dele. Então, a partir daí, ele começou a ameaçar o Nathan. Ele apanhava frequentemente do padrasto e o padrasto dizia que se ele contasse alguma coisa para a mãe dele, ele ia dar um jeito de tirar ele para fora de casa, então ele ia ter que ficar na rua. Esses abusos e agressões com o Nathan e os seus irmãos nunca pararam e o Nathan não conseguia fazer nada para impedir aquilo. Por isso, desde novo, o Nathan desenvolveu depressão e na adolescência ele começou a apresentar comportamentos parecidos com o da sua mãe. Aos 14 anos, o Nathan foi avaliado por um psiquiatra que diagnosticou ele com hipomania. Ele não frequentava a escola como deveria, tirava notas muito ruins, era recluso e ele também tentou tirar a própria vida várias vezes. Aos 14 anos, o Nathan começou a praticar roubo à mão armada e ele assaltava mercados e postos de gasolina da sua cidade usando tacos de beisebol. O Nathan acabou sendo preso por esses crimes, mas como ele tinha alguns problemas mentais, ele ganhou uma pena bem curta e em vez dele ser mandado para um presídio juvenil, ele foi mandado para um hospital psiquiátrico. Menos de um ano depois que foi liberado, o Nathan começou a se envolver com tráfico de
drogas e voltou a ser preso mais 5 vezes por delitos de contravenção em 1993. Aos 19 anos, ele conheceu uma garota chamada Tracy Lashman, de 16 anos, com quem começou a namorar. Foi aí, no começo do namoro com essa garota, que ele começou a tentar ajeitar a sua vida. Ele queria terminar os estudos, comprar uma casa e ele começou a procurar emprego para se estabilizar, mas com o seu histórico isso era algo bem difícil. Algumas fontes dizem que nessa época ele até conseguiu um emprego em um posto de gasolina da cidade, mas ele tinha muitos problemas de disciplina e por isso ele foi dispensado poucos meses depois. Então, em maio de 1993, o Nathan conseguiu um emprego no restaurante Chuck E. Cheese. Esse restaurante era localizado na cidade de Aurora, no Colorado. O restaurante tinha uma temática bem animada e, assim como é no jogo, ele tinha alguns bonecos animatrônicos que cantavam, faziam shows. E por isso ele era frequentado por bastante criança, era um ambiente bem familiar. O Nathan começou a trabalhar nesse restaurante, mas como de costume ele começou a apresentar problemas de disciplina. Ele nunca terminava as tarefas que eram impostas a ele se atrasava muito, ele faltava trabalho. E não demorou muito para o gerente perceber isso tudo e chamar ele para conversar, para expor esses problemas. Só que o Nathan não reagiu muito bem às críticas e ele acabou discutindo com o gerente do estabelecimento, que já não estava muito satisfeito com o trabalho dele, então ele acabou sendo demitido 2 meses depois. Isso teria deixado o Nathan muito irritado e mesmo depois que ele foi demitido, ele continuava a frequentar o restaurante para provocar o gerente. Inclusive, uma das fontes que eu encontrei dizia que ele tinha tido mais de uma discussão com o gerente, isso depois dele ser demitido. Então ele continuava indo até o restaurante, ele fazia seus lanches, jogava fliperama, mas quando o cara tava lá, ele sempre tinha um jeito de incomodar e queria discutir com ele. E eu não sei exatamente a veracidade dessa informação sobre a segunda e terceira discussão que ele teve com esse gerente, mas fez muito sentido no caso, porque no dia 14 de dezembro de 1993, ele foi até o restaurante novamente e com ele levava uma arma semiautomática calibre 25. E ele chegou no restaurante como se tivesse ido lá só para se divertir. Ele pediu um sanduíche de presunto e queijo e depois ele começou a jogar alguns jogos de fliperama, ficando lá no local por algumas horas. Em certo momento ele conversou com um dos funcionários e ele descobriu que o gerente que tinha o demitido não estava trabalhando no local, e sim uma nova gerente que tinha ficado como responsável. Então era 9h50 da noite quando Nathan decidiu se trancar no banheiro e se esconder lá até que o restaurante fechasse. E sem que desconfiassem de nada, os funcionários fecharam o restaurante e começaram a arrumar tudo para depois ir para casa. E nesse momento, Nathan estava escondido no banheiro, arquitetando seu plano macabro. Um dos funcionários, chamado Bob Stevens, fez uma pausa para fumar depois que fechou o restaurante. Um pouco depois que ele saiu para fora, além da música que os animatrônicos tocavam, ele também começou a escutar estouros que vinham do lado de dentro. Ele achava que aquele barulho não passava de balões sendo estourados do lado de dentro do restaurante, mas infelizmente ele estava errado, porque naquele momento o Nathan já tinha começado a botar o seu plano em prática. E era exatamente 10h05 da noite quando Nathan saiu do seu esconderijo e encontrou a sua primeira vítima. Era Sylvia Crowell, de 19 anos, que estava distraída organizando o buffet de saladas e quando percebeu a presença do Nathan já era tarde demais. Ele atirou perfurando a sua orelha direita e deixando-o mortamente ferida. Esse foi o momento em que Ben Grant, de 17 anos, estava limpando o chão do estabelecimento e se deparou com o Nathan, que sem piedade atirou no seu olho esquerdo. Ele também morreu na hora. A funcionária Colleen O'Connor, de 17 anos, estava na recepção e viu tudo. Horrorizada ante a situação, ela se ajoelhou no chão e começou a implorar para que Nathan não atirasse. Isso foi inútil porque logo depois o Nathan apontou a arma para o topo da cabeça dela e atirou. Seu próximo paradeiro foi a cozinha do restaurante, onde o Bob Stevens, de 20 anos, tinha acabado de voltar da sua pausa para fumar e, sem que percebesse a chegada do Nathan, ele levou um tiro que atravessou a sua mandíbula. O Bob caiu no chão e ficou imóvel, rezando para que o Nathan não atirasse novamente. Em seguida, o Nathan foi até o escritório onde estava a gerente Margie Kohlberg, de 50 anos. Ele apontou a arma para ela e pediu que ela entregasse todo o dinheiro que estava no cofre, e depois disso, sem piedade, ele atirou 2 vezes contra ela e saiu correndo. Depois de tudo, Nathan saiu tranquilamente pela porta dos fundos do restaurante e ele havia roubado $1.600, fichas de jogos e chaveiros do Chuck E. Cheese, que sabe lá o que ele pretendia fazer com aqueles chaveiros. Saindo de lá, ele foi para casa de um amigo para se gabar do que ele tinha feito e depois de lá ele foi para casa da namorada dele e ele pediu que se alguém perguntasse para ela dissesse que ele tinha passado a noite inteira com ela para não levantar suspeitas. Algumas horas depois, ele sai da casa da namorada e vai até o apartamento da mãe dele,
onde ele esconde a arma do crime e o dinheiro roubado e ele fica por lá como se nada tivesse acontecido. O que o Nathan não contava era que uma das suas vítimas havia sobrevivido. Se tratava do Bob Stevens, que ele atirou na cozinha e ele caiu no chão e ficou imóvel para que o Nathan pensasse que ele tinha morrido, mas ele estava vivo. Menos de 1 minuto depois de ser atacado, o Bob se levantou e saiu correndo pela porta lateral. Ele correu até o apartamento mais próximo e pediu ajuda para algumas pessoas que estavam lá e eles ligaram para a polícia. A polícia foi acionada e não demorou muito para que eles chegassem no local e se deparassem com aquela cena terrível. O Bob ficou gravemente ferido e foi hospitalizado em condições péssimas, mas ele sobreviveu. A funcionária Silva Crowell também estava viva e foi enviada para o hospital de Denver, mas infelizmente ela foi declarada com morte cerebral no dia seguinte. A polícia coletou as informações do Bob, que contou que o responsável pela chacina no restaurante foi o Nathan Dunlap. A partir daí, eles foram até o apartamento da mãe dele e, chegando lá, eles contaram por que estavam procurando o Nathan e ela não acreditou. Ela falou que o seu filho tinha lá os seus problemas, mas que jamais mataria por eles. Mesmo assim, o Nathan foi levado para a delegacia, onde alegou que havia sim ido até o Chuck E. Cheese na noite anterior, mas que foi até lá pedir um lanche e depois foi para casa da namorada, onde passou o restante da noite. Entretanto, enquanto Nathan estava na delegacia, a polícia estava no apartamento dele à procura de evidências e eles encontraram a arma semiautomática, 6 cartuchos de munição e um par de luvas. Nesse momento, o caso do Nathan já havia tomado uma proporção enorme na mídia e as pessoas estavam pedindo pena de morte. Então, no dia 20 de dezembro, Nathan Dunlap foi acusado de 4 homicídios em primeiro grau, tentativa de homicídio e roubo à mão armada. Ele foi condenado a uma pena de morte e mais 108 anos de prisão. Durante o julgamento, o irmão de uma das vítimas deu seu depoimento e ele acusou o Nathan dizendo que os assassinatos foram por motivos racistas. Descontrolado, Dunlap se levantou e gritou palavrões durante 3 minutos. Em 2008, Nathan pediu um habeas corpus. Ele alegou que seu advogado teria negligenciado suas doenças mentais e o seu histórico de abuso infantil e não apresentou nada disso em sua defesa. Entretanto, em agosto de 2010, o juiz distrital dos Estados Unidos, John Kane, respondeu negativamente, alegando que todas as apresentações legais do caso foram competentes e justificáveis. A pena de morte começou a ser discutida em 2012, quando o Tribunal de Apelação do 10º Circuito negou o recurso desse tipo de pena para Dunlap. Eles pediram uma nova avaliação do caso que considerasse a ficha médica do acusado. Os advogados argumentaram que a sua doença mental deveria ter sido apresentado como evidência durante a primeira fase da sentença, o que poderia poupar a pena de morte final. Com isso, no dia 1º de maio de 2013, o juiz William Sylvester anunciou que marcaria a sentença de morte ainda para agosto daquele ano. Só que alguns dias depois, o governador do Colorado fez uma intervenção no caso, assinando um adiamento temporário para a execução do Dunlap. E é claro que essa decisão acabou atraindo a atenção pública que movimentou os debates sobre os direitos civis no país. Eles achavam que essa decisão era mais uma tática de estratégia do governador para se manter-se no poder. E é claro, ninguém queria tomar essa decisão. E esse caso que parecia não ter solução finalmente foi finalizado no dia 23 de março de 2020, quando o atual governador do Colorado assinou um projeto de lei que revogou a pena de morte no estado para sempre. E foi aí que o Nathan Dunlap foi condenado definitivamente à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Ele foi enviado para a prisão de Cannon, onde cumpre pena até hoje. Esse caso ficou conhecido como a Chacina da Aurora e é muito comentado até hoje, principalmente quando se fala em pena de morte nos Estados Unidos, porque ainda naquela época do caso Dunlap, a pena de morte não era aplicada há muito tempo e sempre quando um negro cometia um crime, ela era vista como a primeira opção, então as pessoas começaram a falar sobre isso. E esse é um daqueles casos que parece que vai caindo no esquecimento durante os anos e do nada ele começa a ser comentado novamente. E agora ele voltou a ser comentado por conta dessas teorias sobre o jogo Five Nights at Freddy's ser inspirado no caso, então voltou a ser muito falado. Eu não vou falar muito sobre o jogo porque definitivamente não é a minha área, mas eu vou deixar aqui embaixo na descrição algumas fontes que falam sobre essas semelhanças do jogo com o caso. Mas deixem aqui nos comentários o que vocês acharam desse caso. Se você é fã de Five Nights at Freddy's, dá um alô aqui embaixo pra mim saber que chegou até vocês. Não esquece de deixar o like antes de sair. Se você caiu aqui de paraquedas, já se inscreve no canal e ativa o sininho porque toda semana tem vídeo novo por aqui. Esse foi o caso de hoje e até a próxima.